Boa tarde. Estamos com problemas no computador de novo. Treinei para ver se o computador funcionava, não funcionou. Realmente vou pedir que Deus me ajude nessa tarde, porque realmente estou bem estressado com o meio de comunicação. Então vou ter que fazer desse jeito, que não é o jeito que eu gosto, que é mostrar para vocês o PowerPoint. Então vou ter que ir mostrando o PowerPoint para vocês e virando a câmera para mim, para ir fazendo cada parte do estudo. Espero que no futuro eu consiga de novo ajeitar aqui as coisas para poder mostrar o PowerPoint direitinho. Então estamos na primeira etapa desses. Alguns estão chamando de curso. Pode ser um curso, é um estudo. Eu preferia chamar de um estudo. Um estudo sobre esse assunto bem desafiador que o Projeto Abraço Negro então já colocou para nós no passado e continua colocando, né? No primeiro slide, então eu quero primeiro deixar claro, né? Ao começar o estudo, eu vou botar mais de perto que aí você pode ir lendo. Qual é o lugar de fala? Quando se trata de questões que têm a ver com preconceitos, com colonialismo, com opressões, é muito importante a gente ter claro qual é o nosso lugar de fala, de onde estamos falando. Primeiro, para dar valor, importância política, importância social ao que estamos dizendo. E segundo, para também ter a humildade de não criar novos colonialismos, né? Novas falas de sujeitos que dominam e que se acham no poder de falar sobre a vida de outras pessoas que estão sendo dominadas. Por isso eu coloco aqui que ao começar uma nova série de estudos bíblicos com uma temática antirracista e decolonial, é um grande desafio que não pretende ser nada definitivo, né? Não queremos aqui dizer como é, até porque tem outros estudos neste sentido feitos a partir da própria experiência do povo negro. Mas um ensaio crítico, desconstrutor e esperançoso que busca contribuir na libertação de pressupostos discriminatórios que excluem e visibilizam a presença e a vida das pessoas negras na construção econômica, social, política e civilizatória. Assim, assumo esta pauta com um compromisso antirracista, reconhecendo-me como homem não negro que entende que afirmar a necessidade de descolonizar as teologias é uma tarefa urgente e necessária. Então é a partir daí que a gente inicia este estudo. Aqui temos a música Um Sorriso Negro. Eu queria colocar, mas como deu problema, nem como tocar violão no celular, nem como colocar a música. Então, mas fica a poesia, né? E a licença para a autora, né? Que já partiu, mas que nos deixou esta poesia e esta música, né? Um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio e luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro. E com isso também homenageamos o Projeto Abraço Negro, cujo logo está aí, da Diocese Meridional,
que promove, então, estes e outros encontros para tratar da temática do racismo e do antirracismo, né? E, claro, ao mesmo tempo do colonialismo e do decolonialismo, que estão intimamente relacionados. A abordagem do tema do racismo inexplícito. Por que inexplícito? Porque a vezes o racismo está explícito, mas muitas outras vezes, especialmente na sociedade em que vivemos hoje, ele está implícito, está na invisibilização. E aqui na questão da Bíblia aparece também implícito, porque diz assim: mesmo com boas intenções, o tema África na Bíblia, e agora vamos abordar também Mariologia Negra, é tratado com certo nível de excepcionalidade, que não deixa de evidenciar uma abordagem racista. É como se estivesse tratando algo que é raro na Bíblia. Tenho que procurar onde está a África na Bíblia, onde estão as pessoas negras, porque é uma coisa rara, é uma coisa exótica dentro da Bíblia. Então, e isto, mesmo com boas intenções, pode revelar uma abordagem racista. Como se as pessoas africanas na Bíblia fossem algumas e preferissem ser nomeadas como a mulher, ou precisassem ser nomeadas como a mulher negra do Cântico dos Cânticos, o profeta Sofonias, Simão de Cirene. Mas o que dizer de todas as pessoas do Egito, incluindo os faraós, o próprio Moisés, Miriam, Arão, e todo o povo da Etiópia, sua rainha, Eunuco? Depois nós vamos falar de todos os acontecimentos, né, que nós vamos ver acontecem naquela região que inclui a África. Mais adequado seria perguntar onde estão as pessoas europeias na Bíblia. Isso sim é difícil, né? Só no Segundo Testamento, e olha lá, há poucas pessoas europeias na Bíblia, né? Mas também, por isso, dizemos que a Bíblia não é para as pessoas europeias. O que estou dizendo é que a visão colonial se apropriou da Bíblia como sendo europeia, em todos os sentidos, racial, político, econômico, tal, e foi excluindo as outras pessoas, inclusive patriarcalmente também, os homens se apropriaram da Bíblia e foram excluindo as mulheres, né? E então, assim se vai construindo uma interpretação, né, machista, racista e colonialista da Bíblia. E quando a gente vai ver a Bíblia, não é assim. A Bíblia não tem essas características. Outra abordagem racista é usar a Bíblia para demonizar os cultos de matriz africana, ignorando que a fé judaico-cristã também possui matriz africana e conta, nas suas origens, com muitos elementos em comum, dos quais nós vamos falar nesta ocasião também, nesta etapa. E agora, o seguinte quadro, então, são evidências do racismo na apresentação dos contextos e na interpretação colonial dos contextos bíblicos. E vamos fazer isso em 3 pontos que agora mostro para vocês mais de perto. Tá? A geografia bíblica, então, o lugar, o espaço geográfico onde as narrativas bíblicas têm sua referência. B, as práticas cultuais bíblicas. E C, a etnicidade bíblica. Sobre esses 3 assuntos nós vamos tratar nesta etapa. Então vamos para a geografia, né? Aqui vemos o que se chama crescente fértil. Tá? O crescente fértil. Se vocês colocarem no Google o crescente fértil, certo? O que vocês veem aqui? Bem, nem toda a Ásia Menor, né? Uma parte da Ásia, a parte aqui da Mesopotâmia, né? Que está aqui, a Mesopotâmia. A parte de cima do delta do Nilo, o delta do Nilo aqui, e uma parte do Nilo.
E o resto da África estaria aqui, né? Não aparece. Né? Inclusive, a Península Arábica, a sua maior parte também fica de fora. E o resto do Nilo, perguntamos nessa flechinha aqui, né? Onde ficou? Então, se nós ampliarmos esta visão do crescente fértil para esta outra visão, veremos que é possível ampliar muito mais o sentido do que seria. Porque aí, veja, no círculo, esse esqueminha de cima aqui é o que chama de crescente fértil. E isso tudo é o delta, é a bacia do Nilo. Inclusive com os famosos rios da Etiópia, né, que são mencionados na Bíblia várias vezes. Então, se incluímos tudo isto, teríamos que ampliar isso aqui, incluindo boa parte do continente africano, a Península Arábica e aí sim a Mesopotâmia. E algumas evidências bíblicas que temos sobre isso estão no livro de Gênesis. Tá? Está no livro de Gênesis, aqui no capítulo 2. Esta narrativa de Gênesis, não estamos interpretando ela como se fosse um registro histórico, no sentido de um registro geográfico exato, mas era a mentalidade, o que as pessoas da época entendiam como seu mundo. O Jardim do Éden é o mundo todo, não é um pedacinho. A gente imagina o Jardim do Éden como se fosse um jardim, né? Esse que tem no quintal de casa, atrás, na frente. Não, o Jardim do Éden é o mundo. Tá? Veja que diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia a terra de Avilã, onde há outro, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E aí há bedélio, a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Guion. E este que rodeia toda a terra de Cuxi. Cuxi é Etiópia. Avilã a gente não sabe o que é exatamente, mas Cuxi é Etiópia. E o nome do terceiro é Tigre. E este que está do lado oriental da Síria, e o quarto é Eufrates. Veja a distância entre o Nilo, aqui, e o Tigres e o Eufrates, aqui. Então, o Jardim do Éden é toda essa região. E possivelmente esses outros rios são os rios da Etiópia, muitas vezes mencionados. Então, é toda essa região. O Jardim do Éden não é uma parte, é a região inteira. Mas a visão de um jardim, de um paraíso, embora a palavra paraíso seja uma palavra usada pelos persas, que significa justamente jardim, mas, vem de pardes, né? Mas quem primeiro entendeu que morava no paraíso é o pessoal do Egito. Eles entendiam que o Nilo era o rio do paraíso e que tinha se colocado de aqui um muro, um deserto, e aqui outro deserto para impedir que o paraíso fosse invadido. Então, esta ideia de paraíso de Éden é uma ideia africana que vem do Egito e depois é ampliada porque, claro, há também a influência das civilizações aqui da Mesopotâmia e de toda a Península Arábica. Outro texto que nos dá a ideia da visão de mundo que se tinha na época, diz, está no Gênesis 15, 18, né? Aí já vinculado à saga de Abraão, Sara, Agar, Quétura, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Então é todo esse mundo que está aí, né? Toda esta extensão desde o rio do Egito. O rio do Egito é esse todo aqui, ó. Todo esse, até aqui, até o Congo aqui. Não é a parte de cima do rio, não é o delta do Nilo, não. E o Eufrates é lá. Então era toda essa região a qual o imaginário ou a experiência bíblica se refere. Outro texto. Da lei dos rios da Etiópia,
os meus adoradores, a saber, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta. Sofonias era etíope, então ele vinha dos rios da Etiópia, né? Desses rios que ficam exatamente aqui, bem na África, tá? Então, de aqui, como se ia de aqui para lá? Podia ser pelo Egito, mas geralmente se ia pela Península Arábica, por aqui, tá? Por aqui que se chegava. Então, Sofonias, uma das possibilidades é que o profeta Sofonias fosse um mercador que fazia essa ida de... Esta região é muito importante porque por aqui entrava toda a mercadoria que vinha lá da Índia. Então, aqui era um lugar de comércio, né, esse estreito aqui, e de aqui se levava, então, mercadorias e se trazia mercadorias. Daí a rainha de Sabá, depois, isso nós vamos ver na próxima etapa quando vejamos o percurso. E, finalmente, a terceira citação. Quem é este que vem subindo como um Nilo, cujas águas se movem como rios? Né? Quem é esse que vem subindo como um Nilo? Subindo como um Nilo aqui, ó. Né? Todo o caminho. Então, o Nilo não pode, todo o Nilo não pode ser deixado fora de jeito nenhum da narrativa bíblica. E o Nilo corta a África até a metade. Né? Então, no mínimo, estamos incluindo desde aqui para cima o resto da África. Mas, é claro, não dá para o continente africano ser separado e dizer que se estamos aqui não há influência do que acontece aqui ou do que acontece aqui. Né? Então, essa é a primeira questão e a conclusão desta nova visão do contexto diz assim: o mundo do primeiro e segundo testamentos é simplificado no Jardim do Éden, o espaço das migrações da família de pastores e pastoras seminômades, o lugar ao que se referiam as profecias, onde acontece a saga de Jesus de Nazaré também, e inclui todo o Nilo e a Etiópia, muito mais da África do que de outros continentes, né? Então, o mundo da africanidade e da negritude no Segundo Testamento. Porque isto que estamos falando é muito mais do Primeiro Testamento. Será que no Segundo Testamento isso continua? E nós temos aqui, então, claro, o Segundo Testamento, gente, é muito menor que o primeiro. Se refere à saga praticamente a um personagem quase que único, que é Jesus, né? Mesmo depois nas cartas, é consequência do que Jesus fez, né? Ou disse, né? Ou o legado teológico, né? Que deixou. Então, e também de uma região que no momento do Império Romano se projeta muito mais para o norte, né? Depois nas primeiras comunidades, do que para o sul. O que não significa que na Etiópia não houvesse, depois não vamos ver comunidades, ou no Egito mesmo, não houvessem comunidades. Mas a projeção, por causa do Império Romano, era muito mais para a Ásia Menor e aí sim para Roma. Né? Mas mesmo assim veja que Jesus, segundo a tradição da comunidade de Mateus, vai para o exílio ainda criança, junto com a família, cumprindo a profecia de Oseias, né? 11:1, né? Que dizia que do Egito virá, né? O Messias. Isso está num artigo que eu tive a honra de escrever junto com Maricel Mena Lopes, que está na revista Ribla número 47. Aí se aprofunda bastante, inclusive vinculando com outras questões que não... Eu vou usar esse artigo na próxima etapa com a questão do percurso. Que o percurso vai justamente como se entende toda a narrativa bíblica a partir do percurso africano, tá? Mas agora mostrando que Jesus tem raízes profundas no Egito, né? Onde vai como refugiado junto com sua família, segundo a comunidade de Mateus, que é uma comunidade muito próxima à experiência da Palestina de Jesus, né? Então, e faz questão de registrar essa questão do Egito. Ele também vai para o deserto, certamente para o lado do Sinai, né? Reproduzindo o percurso que deu origem à caminhada africana da revelação judaico-cristã. Qual é a caminhada africana? Que vem do Egito. Né? O resgate das origens da igreja, atribuído a Lucas e Teófilo, indica um encontro entre
um alto funcionário da rainha Candace da Etiópia e Felipe, Atos 8, que também nós iremos ver depois com mais detalhes. Então a Etiópia não deixa de estar presente. Não se podia fazer uma narrativa da origem do cristianismo sem que a Etiópia estivesse presente, sem que o Egito estivesse presente. Então, no Segundo Testamento também a perspectiva africana está muito presente. E agora vem as práticas. Isto aqui é novo, quem já viu esta apresentação antes não tinha essa parte, tinha de maneira muito menos enfatizada, algumas das práticas culturais que ligam a fé bíblica à matriz africana desde o primórdio. Então, a fé bíblica é uma fé que tem matriz africana também. Né? Tem elementos claramente em comum. Então, aqui cuidado, não há ideia de apropriação. Não está se dizendo que o ritual das tradições de matriz africana é o mesmo ritual que a da religião judaico-cristã. Até porque os rituais depois sofreram muitas modificações, inclusive muitas delas a partir da influência colonial europeia. Né? Então, hoje os rituais e as vestes que temos estão bem longe da origem. Inclusive mesmo da Igreja Ortodoxa depois tiveram uma influência helenista muito forte. Mas mesmo assim é possível ver elementos comuns, ver essa matriz africana em comum. E aqui temos a árvore sagrada. A árvore sagrada é um elemento importante que temos em comum. E embaixo da árvore que há oferendas. E este texto de Gênesis 18, 1 a 8, que então nos diz: depois apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Manré. Carvalhais, que assim traduz Almeida, a palavra é elã. Então é uma árvore que tem nome de deusa. Tá? Então, e por isso, embaixo deve ter dado esse nome justamente pelo caráter divino, sagrado que tinha essas árvores. Estando ele sentado à porta da tenda, no calor do dia, levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. 3. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: isso de inclinar-se à terra, né, colocar a cabeça no chão, também é uma prática comum. Só que depois o cristianismo abandonou. Eu pessoalmente gosto muito. Meu Senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, veja, trata os 3 como um, né? Rogo-te que não passes do teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste a este vosso servo. Então recebe a visita, né? De 3 figuras que trata como um só. Né? Claro, depois as pessoas cristãs viram aí a Santíssima Trindade, né? Mas podia ter outras explicações em outras tradições de matriz africana. E disseram assim: faça como disseste. E Abraão apressou-se e foi a ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. Onde que eles pediram bolos? Não, essa era a oferta que se fazia às divindades embaixo da árvore. Abraão sabia dessa oferta. Então pede para Sara cozinhar a oferta que se costumava deixar debaixo da árvore. E depois ele foi onde estavam as vacas e tomou uma vitela terna e boa e deu ao moço, que se apressou a preparar. Outro preparou e tomou manteiga de leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, a oferenda ao pé da árvore.
E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Então, no cristianismo e no judaísmo, temos feito mais esse tipo de oferta ao pé da árvore. Mas está lá o registro da matriz comum que tínhamos com as religiões de matriz africana e afro-brasileiras em particular. A serpente do deserto. Uma serpente é outro elemento, que a gente sempre se lembra do relato da serpente ruim, que é a serpente da árvore, porque a serpente também era um símbolo da monarquia egípcia, que oprimia o próprio povo egípcio, Então, e também o povo cananeu, mas não nos lembramos também que a serpente foi usada para salvar vidas, Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor, contra vós. Ore pedindo ao Senhor que as serpentes que tinham no meio de nós. E Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloca no alto de um poste. E quem foi mordido e olhar para ela viverá. Então, aqui a serpente como símbolo de vida. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste, e quando alguém era mordido por uma serpente, olhava a serpente de bronze e permanecia vivo. E assim, depois, no Segundo Testamento, diz, mas isso é uma questão do Primeiro Testamento, ficou para trás. Não, no Segundo Testamento é resgatada essa mesma tradição, no quarto Evangelho, segundo São João, e diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que tudo que nele crer tenha vida eterna. Então Jesus é a nova serpente levantada, para que tudo que olha para ele viva. Então o símbolo da serpente era um símbolo que era usado na matriz africana, tanto para o poder quanto para a saúde. E então, nas tradições de matriz africana, temos o orixá, o xumaré, que é ao mesmo tempo serpente e arco-íris. E aí então também trazemos a simbologia do arco-íris, que também está presente nos textos das tradições mais antigas, no final do relato do dilúvio, que diz, e disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda alma vivente, entre todo ser vivo, que está convosco por gerações eternas. É uma aliança ecológica, da casa comum, de todas as criaturas vivas. E é o meu arco que tinha posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei de minha aliança, e esta que está entre mim e vós, e entre toda alma vivente e toda carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente e de toda a carne que está sobre a terra. Gênesis 9, 12 a 16. Então veja, a serpente e o arco-íris como símbolo de vida, de esperança contra o terrorismo, seja de ser mordido pela serpente, só de vir um dilúvio de novo. Então, elementos comuns que temos com as religiões de matriz africana. E este é o texto, possivelmente o texto mais antigo de todo o Primeiro Testamento. Isso que dizem os pesquisadores, que seria a tradição mais antiga, que é a dança de Miriam, ou Maria, o nome Maria e Miriam é o mesmo nome,
com as mulheres celebrando a libertação do Egito. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Êxodo 15, 20 e 21. E aqui as danças, né, que nós temos. Hoje estamos resgatando, né, gente, essas danças com as danças circulares. Estamos trazendo de novo a dança para dentro do sagrado cristão, né, que é muito importante. Né? Já é uma maneira também de celebrando da visão colonialista, né, que era uma visão do poder hierárquico, né, onde o povo não podia se alegrar e dançar na presença de Deus, né, porque Deus tinha que representar o que tinha o poder. Deus tinha que ser uma figura de terror, né? Ou tem que ser ainda uma figura de terror, né? Para que o povo fique sumiço, né? Enquanto com a dança, não, Deus é ao contrário, é motivo de alegria, né? De dança, de celebração do povo, né? Com suas próprias músicas e seus próprios instrumentos musicais. Então, mais um elemento. E veja, está vendo que como ao a gente fazer este exercício de procurar nossas raízes africanas na fé judaico-cristã, a fé vai se mostrando seu lado mais popular, seu lado mais sincero, seu lado mais verdadeiro, seu lado que está mais enraizado, né, na experiência do povo. E vai questionando uma religiosidade feita para manter uma estrutura de poder, né? Uma religiosidade que celebra o poder. Aqui se celebra a vida, a alegria, né? Então, é por isso que resgatar as raízes africanas da Bíblia não é uma questão de combater o racismo e o colonialismo, mas também de habilitar a nossa própria fé e a nossa prática religiosa para libertar todos e todas nós, né? Libertar a nossa fé, né? Permitir que nossa fé possa se manifestar com total liberdade, alegria e espontaneidade. Né? Isso a gente vê muito nos cultos negros dos Estados Unidos, né? De onde veio o pentecostalismo, inclusive. Né? Lá, nesses cultos, se dança muito, se canta muito, né? Porque as pessoas negras proibidas lá de manter a sua religiosidade conforme a sua própria matriz, então incorporaram o cristianismo e lhe deram a feição africana, né? Então, por isso vemos nesses cultos dos Estados Unidos, das igrejas das pessoas negras, que eram inclusive segregadas, então as pessoas negras só podiam cultuar junto com pessoas negras, né? Então, elas não proibiam as pessoas brancas, mas as pessoas brancas proibiam elas de estar junto, né? Então, a dança, né, e o canto sempre foram muito importantes, um elemento comum muito forte. E aqui, o batismo com água. O batismo, a gente pode dizer, esse aqui é um desenho feito, né, na visão africana do batismo de Jesus. Né? Tem uma coleção toda de desenhos, né, que colocam, então, toda a saga bíblica a partir, especialmente do Segundo Testamento, a partir da visão afro. Né? E aqui temos um batismo num terreiro. Né? Então, e aqui sou eu fazendo o batismo. Né? Então, elemento da água como elemento de iniciação e purificação, né, é comum, né, a todas as tradições religiosas de matriz africana. Né? E aqui, então, o batismo então, do alto funcionário da rainha Candace, né? Chamado de eunuco. Depois nós vamos tratar disso, que eunuco, na verdade, significa aqui um posto na corte, um lugar, né, da corte, e não uma condição física. Se significasse, também não seria problema, mas não é o caso. Né?
E depois vamos ver que isto foi usado para desvalorizar esse texto. Então, caminhando, chegaram ao pé de uma, pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês em tudo, de todo o coração. E respondeu, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa declaração, gente, é a declaração feita pelo apóstolo Pedro e por Marta, né? Quando foi a ressurreição de Lázaro, segundo o evangelho da comunidade de João, né? Então é a declaração de fé profunda, né? E mandou parar a carroça, o carro, e desceram, e ambos na água, e tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Então o batismo como outro elemento comum, elemento da água como rito de iniciação e purificação. As refeições cultuais de comunhão. Aqui até poderia ter colocado a Eucaristia, mas eu preferi colocar uma mesa aqui da igreja na Jamaica, né? E veja, nossas comunidades não se contentam só com aquele pouquinho de pão e aquele vinho ou suco de uva, né, que é usado na comunhão. Não, isso vai além, né? A mesa da Eucaristia é a mesa de todas as mesas, né? Então, ela vem de nossas mesas e se volta para a mesa da partilha, do ágape, né? Então, aqui vemos então uma visão, né, africana. E aqui as comidas típicas das tradições de matriz africana também servidas. Então, a refeição como elemento de comunhão é um elemento comum também que temos, né? E bem popular, né? Bem popular. O povo, né, adora sentir comunhão quando está na mesma mesa e se sentem em comunhão entre si e com as divindades, né, também, ao mesmo tempo. Os tambores e cantos. À frente estão os cantores, depois os músicos, e com eles vão as jovens tocando tamborins. As jovens é que tocavam tambores, né? Na tradição judaica antiga, né? Como vimos Miriam e as mulheres antes. Né? Aqui, em uma igreja ortodoxa, onde os tambores estão de novo presentes com jovens, homens. Né? E nós temos dificuldade em colocar tambores. Vejam, a bateria é mais aceita nas nossas celebrações, porque ela tem um tom do colonizador. Digamos assim, é uma criação do colonizador a partir dos elementos de percussão de muitos povos colonizados. Agora, tambores diretos, né, como atabaques, né, ou esses outros tambores aqui, é mais difícil de ver em nossas congregações. Por quê? Porque a nossa mentalidade colonizada nos impede de ver o tambor como elemento do sagrado, quando sempre esteve presente. Né? Famoso Salmo 150, no versículo 4, né? Louvem-lo com tamborins e danças, louvem-lo com instrumentos de corda e com flautas. Né? Então, o louvor, né? No Novo Testamento não se fala de tamborins, mas se fala de louvor. Mas também não se fala que o tamborim tinha nada de mal. Né? Então, possivelmente era usado também, só que não aparece diretamente nos textos mencionados. Né? Mas a fé cristã é a continuação desta fé judaica, e em nenhum momento se diz que o tambor seria qualquer elemento ruim ou não sagrado. Né? Depois a mentalidade colonialista o coloca como não sagrado, embora o use na questão militar, né? Mas dentro da igreja o coloca como não sagrado por medo a que, como é um elemento extremamente popular, né? A que ele expresse, né, essa espiritualidade popular forte, né? Que o tambor traz. Né? Então, os tambores, sim, fazem parte também da tradição judaico-cristã, né? Lamentavelmente banidos
pela mesma mentalidade racista e colonialista. Outro elemento, então, com isso terminamos, então vimos a geografia, vimos alguns elementos comuns, tem toda a questão sacrificial, podíamos, principalmente em relação ao Primeiro Testamento, tá? A gente pode colocar inúmeros elementos em comum de matriz africana. Como eu digo, muito mais que no Segundo Testamento, que é muito mais limitado, né, em sua descrição do ambiente do que o Primeiro Testamento. Mas, mesmo assim, podemos ainda ver, no pouco que o Segundo Testamento fala da prática cultural, ver elementos em comum. Agora vamos para o último elemento nessa primeira etapa, a última questão, que é a negritude e etnicidade na Bíblia. Então, o que é ser negro ou negra na Bíblia? Tem a ver isso com alguma pertença, com algum povo específico, algum lugar específico? E aí vem uma interpretação racista a partir da pele não negra. Então, se não fala a cor de pele, então a pessoa é branca. Essa é a interpretação racista. Onde não se diz qual é a cor da pele, então se supõe que a pessoa é branca. Onde não se diz a cor dos olhos, se supõe que a pessoa tem olho azul. E assim por diante. Onde diz a cor do cabelo, se supõe que a pessoa é loira. Ou um cabelo liso, né? Como os cabelos europeus. Né? E não um cabelo africano. Né? E assim por diante. Um caso específico está no Cântico dos Cânticos, que eu me dediquei a estudar durante alguns anos, né? Que é um exemplo, então, de como isso acontece. Tá? A cor de pele negra era ou é motivo de alguns de discriminação ou diferenciação nas narrativas bíblicas. Teve quem lesse Cânticos, né? O Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 1, versículo 5, e justificasse o sentido não belo da cor negra. Então, ele leu esse versículo e disse assim: ter a pele negra é uma coisa feia. Vamos ver o que diz o versículo aqui. Eu sou morena ou negra, a versão que diz morena, a versão que diz negra. Porém, formosa. Então, eu sou negra, mas que é uma coisa feia, mas mesmo assim eu sou bonita. Ó filhas de Jerusalém. Como as tendas de Quedar, como as cortinhas de Salomão. Né? Isso numa leitura racista, colonialista, está ótimo. Isso não. Até tem mulheres negras que são bonitas. Tá? Assim que se pensa na visão colonialista racista. Né? A palavra hebraica usada para porém pode ser também traduzida como e. Então pode ser uma conjunção, né? Que pode ser adversativa ou não. Né? Então, o próximo versículo seria eu sou negra, porém formosa, ou eu sou negra e formosa. Eu sou negra e bonita. E vamos ver o que diz o próximo versículo, né? Tá? Na visão branca igual bela. Parecia justificar, né? A tradição acima. Diz assim: não olhes para eu ser negra ou morena, porque o sol resplandecerá sobre mim, e os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, e puseram por guarda das vinhas, e a minha vinha, porém, não guardei. Então, o que diz a interpretação racista e colonialista desse versículo? Diz, o que aconteceu foi o seguinte: nós temos aqui uma mulher branca, que por isso era bonita, que por causa de ter ficado exposta ao sol, nas vinhas onde os filhos da mãe, ou seja, os irmãos, né, a colocaram, ficou negra ou morena. E então ela justifica ter ficado negra porque não conseguiu se cuidar do sol. Né? E está tranquilo, a gente ouve essa interpretação
e fica tranquilo. É isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Seria a negritude causada pelo sol que retirou a beleza natural desta jovem branca? Estas são as tendas de Kedar. Um olhar diferente mostra que as tendas de Kedar eram pretas e belas, assim como as cortinas, provavelmente de couro de Salomão. Né? Então, a visão colonialista não consegue admitir que uma pessoa, primeiro, seja negra e bela. Né? Segundo, que o sol deixa uma pessoa negra, passa que a pele negra perca sua beleza. Não, o sol só afeta a pele branca. É outra visão colonialista de pessoas que só leem a Bíblia na perspectiva branca. Né? Depois nós vamos ver que a beleza da pele negra está justamente no seu brilho. O brilho da pele. As pessoas mais claras, naquela época, botavam óleo na pele para brilhar. E as pessoas negras tinham esse brilho naturalmente. Então o sol teria retirado o brilho da pele. E não estaria dizendo que ela não deixou de ser bonita porque pegou sol e ficou negra. Né? Então, aí temos uma prova clara a interpretação racista e a dificuldade de ver na negritude daquela mulher a beleza. Né? Seguimos, isso vamos voltar também no percurso que a gente vai fazer depois. Então, mas como é a questão da cor da pele, a partir da dicotomia racista branca e negra? Existe essa questão na Bíblia, pele branca e pele negra? Existe, mas ao contrário do que se imagina, a pele branca era considerada uma pele doente. Manchas brancas na pele era sinal de doença, o que também indica que a pele das pessoas não era tão branca, né? Porque se a pele da pessoa não era tão branca, quando se vinha uma mancha branca, era sinal de que algo estava errado com a pele. Então, este versículo diz exatamente o contrário do que raciocinavam com o versículo do Cântico dos Cânticos. A maioria das pessoas, ou todas elas, tinham uma pele escura ou negra, e quando apareciam manchas brancas, era sinal de algum tipo de doença. Moisés casa com uma mulher cuxita, uma mulher etíope, evidentemente negra. E isto, segundo números aqui 12, né? Números 12, 1 e depois 11 e 12, causa uma reação xenófoba de Arão e Miriam. Não no sentido étnico, porque possivelmente Arão e Miriam eram também pessoas negras ou de pele bem escura. Negras africanas, mas negras de outro jeito, digamos assim. Também eram negras africanas, porque Arão e Miriam tinham nascido no Egito. Então também eram negras, que nem a mulher cuxita. Mas a cuxita era da Etiópia, então causa uma reação xenófoba. E, por ser negra, embora Miriam, como castigo, ficou com a pele leprosa como a neve. Então, Miriam também era negra e ficou com a pele branca como castigo por ter falado mal da esposa cuxita de Moisés, cujo nome não temos, sabemos que é uma mulher cuxita. A beleza da pele negra é o que eu falava para vocês antes, E temos esse versículo de Isaías 18, 1 a 2, que diz: Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Além dos rios da Etiópia, quer dizer, está falando da África toda, Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, quer dizer, as que vinham pelo Nilo, aquela subida do Nilo, dizendo: Ide mensageiros velozes a um povo de elevada estatura e de pele. Aí a pele tem essa palavra hebraica que pode ser lisa, brunida e brilhante. Então,
essa característica era a beleza da pele negra, né? A um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Né? Então, aqui estava então, a descrição dos povos da África, né? Que tinha, então, que era considerado de uma beleza especial, mas também de toda uma vitalidade, né? A estatura, a capacidade de luta, né? E a sabedoria, né? Que eles tinham. Em nenhum lugar do Primeiro Testamento se fala de pele negra, e sim de pele brilhante, característica notada entre as pessoas etíopes de Cush. Portanto, este tipo de pele era considerada bela ou chamativa, não por ser mais escura, mas por ser mais brilhante. Então, no brilho que estava a beleza da pele negra, em comparado com a pele menos negra, que fosse a pessoa mais negra teria uma pele mais bonita, mais brilhante, né? E assim, por isso a beleza, além de todos os aspectos físicos, né, africanos que eram muito valorizados como aspectos de beleza. E este é o caso de Abraão, de Moisés, né? Que vocês estão vendo aí, né? Se eu mostrasse essa foto para vocês, essa foto nesse desenho, né? Para vocês, né? Você que ia dizer assim, o que tem aqui? É um egípcio, né? Dá para ver. Sim, é um egípcio. Eu diria assim, pode este egípcio ser Moisés? Não, Moisés era contra o Egito. Né? Era contra os egípcios. E aí entra a visão colonialista, né? Colocar o povo hebreu contra os egípcios. Não, dentro do povo hebreu havia egípcios. Havia egípcios explorados pelo seu próprio povo. Né? E Moisés, tanto que Moisés tinha sido criado entre os egípcios como egípcio. Quando Moisés está fugindo, né, depois de ter matado o capataz, vieram pastores e expulsaram as filhas de Jetro, de onde estavam, e Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas, a Reuel, ou Jetro, né, outro nome para Jetro, sogro de Moisés, seu pai, ela disse, ele lhe disse a ela, né? Por que hoje tornaste tão depressa, voltaste tão depressa? E ela disse, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou da água, nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Um homem egípcio. Este pode ser Moisés, né? E tem estudos sobre todos os levitas, quer dizer, os descendentes de Arão, Moisés e Miriam, que eram egípcios. O próprio nome Moisés é um nome de origem egípcia que tem semelhança com Ramsés. Este nome, né? Tumsés. Msés significa filho de. Então Moisés significaria o filho, o nosso filho, o filho né, nosso. Então, esse é mais um elemento sobre a cor da pele. Quando você fala egípcio, você fala pessoa negra. E aí tem muitas, então, pessoas negras nessa história. Quais são as bases, então, da interpretação racista, colonialista, que inclui a negritude, a africanidade, a escravidão? Então, o que aconteceu, né? Se existem todos esses elementos, né, que não só não justificam uma interpretação racista, mas vinculam a Bíblia com o continente africano e com as pessoas negras, de onde que veio essa interpretação racista colonialista? E agora vamos falar um pouco mais de história que de Bíblia, porque não veio da Bíblia, veio justamente da história colonial, da história da opressão dos povos colonizadores sobre os outros povos. De aí que veio. Tá? Então, a ligação racista entre negritude e escravidão. Não há uma ligação direta na Bíblia entre cor de pele e escravidão. A escravidão helenista e romana
nasce da filosofia, especialmente aristotélica. Essa escravidão que dizia assim, que haveria uns povos que são naturalmente escravos. Né? Antes disto, na visão do Primeiro Testamento, e visão comum a todo o Antigo Oriente, né? As pessoas escravas eram ou prisioneiros ou prisioneiras de guerra, certo? Ou eram pessoas que por dívida se tornavam escravas por um tempo. Tá? Assim que se conseguiam os contingentes de escravos usados num sistema de produção, um modo de produção, que se chama Modo de Produção Asiático Escravagista. MPAE, Modo de Produção Asiático Escravagista. Você pode pesquisar no Google sobre isso, que se baseava na questão de escravos e escravas. Mas não havia um povo, né, que fosse tido como naturalmente escravo. Qualquer pessoa podia se tornar escrava como prisioneira de guerra ou por dívidas, salvo a nobreza, claro, qualquer pessoa do povo, né, de certas camadas do povo para baixo, digamos assim, que tem todo o esquema do modo de produção asiático escravagista, que podemos ver na próxima etapa junto com o percurso, né, o percurso a partir da África. Mas Aristóteles, então, que cria também a palavra bárbaros, que nós vamos também falar na próxima etapa, é um dos que defende que há povos que são naturalmente escravos. Um ser que por natureza não pertence a si mesmo, mas a um outro, mesmo sendo homem, antropos, ou ser humano, né? Que por natureza é um escravo, pertence a um outro, que mesmo sendo homem, é objeto de propriedade, de instrumento ordenado à ação, né? Órgão practicum, e separado. Então, surge a ideia, na filosofia aristotélica, de que há povos e pessoas chamados bárbaros. Depois tem um trecho, o trecho do naufrágio do apóstolo Paulo em Malta, onde se fala a palavra bárbaros. Depois nós vamos ver esse texto, que até é o texto da semana de oração pela unidade cristã que teremos daqui a pouco. Então vamos, na próxima etapa, também tratar desse texto onde se usa esse termo bárbaro, que eram os povos tidos como naturalmente escravos. Mas não só eles, também os citas, que nós vamos também falar desses povos daqui a pouco. Então, primeiro surge aí. Então, há uma ideia colonial, de dominação, imperialista, de que há povos que existem para ser escravos de outros povos. E tipos de pessoas que existem para ser escravas de outro tipo de pessoas. Então, não tem a ver com a Bíblia. Vem dessa outra visão. Enquanto na Bíblia, principalmente no Segundo Testamento, no Primeiro Testamento a escravidão não é questionada, mas já no Segundo Testamento há um questionamento direto à escravidão, né? E se defende a igualdade fraternal, né? A igualdade de irmãos e irmãs, né? Proposta por Jesus para uma visão que rejeita a escravidão como algo natural. Então, na tradição bíblica, a escravidão não é algo natural. E aqui temos Gálatas 3, 27 e 28, que é bem conhecido, 27 e 29, bem conhecido, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, ou escravo nem livre, não há macho nem fêmea, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não havia nenhuma necessidade de mencionar aqui escravo e livre, nem homem e mulher, mas foi mencionado de propósito porque a fé em Cristo promovia esta igualdade de dignidade diante de Deus e de herança, quer dizer, de participação naquilo de bom que a fé podia trazer, né? O que não acontecia no sistema político-econômico da época. Colossenses, que é uma carta deuteropaulina, quer dizer, escrita por discípulos e discípulas de Paulo, principalmente por discípulos de Paulo,
cita praticamente o mesmo versículo, só que não coloca mulheres e coloca a categoria dos citas. Veja o que diz aqui. E o vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem de aquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso nem incircunciso, né? Então que tinha circuncisão, bárbaro, veja aqui já está a categoria bárbaro, que é a categoria aristotélica de pessoas naturalmente feitas para ser escravos, cita, que também era outra categoria para escravos, servo ou livre. Veja que ele coloca bárbaro, cita e servo. 3 categorias usadas para escravo. As 2 primeiras para rejeitar a chamada escravidão natural, porque estes eram os termos usados para os povos que eram considerados naturalmente escravos. E ainda coloca escravo ou livre para incluir outras pessoas que fossem escravos, outras situações. Né? Mas Cristo é tudo e em todos. Né? Então, na versão, embora não inclua mulheres, insiste em nomear as pessoas citas e bárbaras. Né? As citas são do leste europeu, ou eslavos, cuja palavra significa justamente escravos, indo contra o racismo, né? Ou contra o racismo aplicado à escravidão natural. Não já como escravos, aqui esse Filemão, né? Filemão é uma carta escrita a um dono de escravos, vou explicar agora depois. Não já como escravos, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, este se tratava de Onésimo foge de Filemão para ser solidário com Paulo na prisão. E, agora vendo o perigo, né? Paulo sentiu que ele podia estar em perigo, Paulo lhe pede que volte, mas exige que seja acolhido como irmão, não mais como escravo. Na carne e no Senhor, quer dizer, em tudo. Né? Então, não há, no Segundo Testamento, qualquer justificativa a qualquer tipo de escravidão natural. Embora ainda vai se tolerando a outros tipos de escravidão, mas sempre como algo a ser superado, porque em Cristo não há nenhum tipo de escravidão. Onde está a africanidade e negritude na Bíblia? Então, concluindo esta parte da etnicidade, né? Não devemos esperar que todo o texto explicite a origem étnica de alguma pessoa para afirmar que era negra ou tinha algum vínculo com o continente africano. Não devemos esperar. Por que não devemos esperar? Porque é natural que tenha. Então, o fato de a gente sejamos pessoas não negras, ou pessoas indígenas, ou de qualquer outra origem étnica, pretender que todas as pessoas, quando não se fala que sua origem étnica são europeias ou brancas, é o âmago da leitura racista e colonialista. Né? Quando não devemos imaginar isso, mas o contrário. Né? Não seria, pelo contrário, muito menos provável que as pessoas presentes nas narrativas tenham características europeias, né? O rosto da colonização? Então, é muito mais provável que a pessoa tenha rostos e feições mais negras africanas do que tenham afeições dos colonizadores e das colonizadoras. Né? E aqui nós temos, então, uma reconstrução científica da possível aparência de Jesus. Jesus seria assim? Não sei. Mas as características das pessoas que moravam na época de Jesus e no território onde Jesus morava, o colocaria mais próximo, muito mais próximo disto, que evidentemente disto, que é a iconografia dominante colonial. De um lado,
e do outro lado. Por quê? Por que querem que vejamos Jesus assim? Porque o vemos como colonizador. Jesus é o que dá poder ao colonizador. E se vemos Jesus assim, o que pensamos? Vemos Jesus como as vítimas da colonização. Então, por isso, não se aceita, ou não se usa esta iconografia, ou parece estranha esta iconografia, quando esta outra, que é mais estranha, é que parece natural. Jesus, então, é uma criança refugiada na África. Então, no percurso de Jesus, segundo a comunidade de Mateus, Jesus, segundo a tradição da comunidade de Mateus, vai para o exílio ainda criança, junto com sua família, cumprindo a profecia de Oseias, profeta do Reino do Norte, e vai para o exílio no Egito. Esse tem aquele artigo que já falei, que fiz com a Maricel Mena Lopes, onde a gente fala dessa questão, e vamos voltar na próxima etapa no percurso. Então, Jesus, também na narrativa de Jesus, Egito não podia ficar de fora. E aqui já falamos da chegada do Evangelho à Etiópia a partir de um peregrino judeu negro, alto funcionário da rainha. Os resgates das origens da igreja, atribuído a Lucas e Teófilo, indicam o encontro entre um alto funcionário da rainha da Candace, da Etiópia, e Felipe. Por que eu troquei eunuco por alto funcionário? Porque um eunuco jamais poderia levar oferendas ao templo de Jerusalém. Havia uma proibição direta disso. Então, eunuco aqui não se refere à condição física, mas ao cargo que ocupava na corte da rainha Candace da Etiópia. E aqui nós vemos, então, aqui diz claramente que ele estava indo levando oferta. Levantou-se e foi, e é que um homem etíope, alto funcionário, eunuco diz no texto, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, tinha adorado Jesus no templo de Jerusalém. Um eunuco, fisicamente eunuco, um homem castrado, não poderia fazer isso. Não porque ser castrado fosse um problema em si, mas porque isto foi usado para desvalorizar este texto. Aí, misturando leitura racista, colonialista com a patriarcal. E então, aí, o batismo que já citamos, quando Felipe, ele pergunta se é lícito, se diz que é lícito ser batizado se crê de todo o coração, ele declara a fé e é batizado. Vamos voltar para esse texto na próxima etapa. Então, de onde vêm as origens colonialistas da ideologia da escravidão negra na interpretação da Bíblia? Esta é uma das muitas figuras que temos, Se olhar para esse quadro do ponto de vista colonialista, tu dirá, ai, que bonito, Os homens brancos, religiosos, acolhendo as crianças negras, tal, Mas, na verdade, na visão, era para simplificar, não havia pessoas adultas negras também junto com eles, acolhendo junto, não. Eram os brancos, como continua acontecendo até hoje, acolhendo os pobres, as pobres pessoas negras, que em sua condição sempre são inferiores. O racismo e colonialismo europeu na interpretação bíblica têm seus primórdios, seus primeiros argumentos, para a submissão de outros povos pelas dinastias cristãs, que vieram por meio da bula papal Dum Diversas, de 1452, e com isso legitimava-se a escravidão dos infiéis e a conquista e a vassalagem com o objetivo de conversão ao cristianismo. Quer dizer, você entendia que tu escravizava e aí se tornavam escravos cristãos. Então, embora exploradas, pessoas exploradas, maltratadas, mortas, exauridas, pela tortura de um trabalho forçado, morriam cristãs. Então já estavam salvas por isso. Otorgamos através dessas autoridades apostólicas, até o Papa, a permissão plena e livre para invadir, buscar e subjugar
sarracenos, aqui podia incluir todos os muçulmanos, pagãos e outros incrédulos infiéis inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, para reduzir suas pessoas à escravidão eterna. Assim o Papa, então, justifica, então, que a escravidão, né, possa ser feita pelos reis, caso Afonso, né, o rei Afonso de Portugal, mas também pelos outros, né. O aumento da escravidão das pessoas negras, né, ou do negro, como diz esse texto, foi acompanhado de uma compreensão político-religiosa que concebia a justiça do cativeiro como corretiva para as ações de infiéis, pagãos e idólatras. No entanto, a escravidão também expandiu-se em áreas e centros de influências islâmicas, como, por exemplo, a África Centro-Ocidental, Congo e Angola. Então, esse está no artigo Escravidão, Negros Africanos e Santo Isidoro de Sevilha, de Isnara Pereira Ivo, da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, e José Robson Gomes de Jesus, da Rede Pública de Ensino também da Bahia. Então eles colocam então, que as origens do racismo não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o interesse colonial para subjugar povos e roubar as suas riquezas, se apropriar das suas riquezas. E então a escravidão permitia isto e ao mesmo tempo se apropriar da mão de obra, né, destas pessoas para o trabalho forçado, né, que enriquecia estas pessoas colonialistas e imperialistas. Este então Santo Isidoro de Sevilha, que foi arcebispo em Cartagena, Espanha, é um dos teóricos que então trabalhou mais e que vinculou então a questão da escravidão à genealogia de Noé e Cam, né? Aquele dos filhos de Cam, que foi um argumento praticamente doutrinal, uma doutrina, né, da escravidão. Né? No capítulo 9 de Etimologia, que etimologia era tipo um dicionário de teologia, né? Contém no próprio nome Ham, ou Cam, a justificativa teológica na qual se respaldava a escravidão dos africanos negros. Etimologia neste âmbito é mais do que um livro sobre linguagem. Expressa toda a visão do mundo da época. E sobre a perspectiva etimológica isidoriana, né, de São Isidro, que não dá para chamar de santo, mas é assim que a igreja chama, né, que lançamos luz para encontrar as raízes que fundamentam a vinculação dos habitantes negros da África a Cam, filho amaldiçoado de Noé. Os discursos dos exegetas baseavam-se principalmente na etimologia hebraica dos nomes do filho de Noé, na localização geográfica em que habitavam os descendentes de Cam e na associação do povo de pele negra ao mal do imaginário judaico-cristão. Então, eles juntaram todas essas coisas, né? Pegaram, não sei de onde que tiraram o negro como mal do imaginário judaico-cristão. Pode ser imaginário judaico-cristão pós-bíblico. Ou vincular aquilo que se vincula escuridão com negritude, né? Não tem nada a ver a dicotomia ou a diferença luz, escuridão, não tem nada a ver com branco e negro. Esta outra visão colonialista que se coloca, né? Então, o claro, né? O claro no sentido luminoso é o branco. E o escuro no sentido negro, né? Então é o contrário do luminoso. Então, esta é uma visão colonialista, né? Por isso a reverenda Lilian, sempre que fala, diz assim, que precisa ennegrecer este assunto, né? Não esclarecer o assunto.
para ir quebrando justamente nas muitas falsas dicotomias que a visão colonialista, né, e racista foi incluindo na nossa linguagem e no nosso imaginário, que vem do século XV. No século XIX e XX, um pouco antes, quem sabe, que no XVIII já havia gente, as igrejas evangélicas também entraram nessa questão, porque também tinha interesse na escravidão. Então, a filiação dos negros a campo teve notoriedade nos manuais religiosos cristãos até pelo menos o século XIX, abrindo um campo muito fértil aos defensores da inferioridade das populações negras. Até bem pouco tempo, as escolas protestantes da África do Sul, onde havia apartheid, né, ensinavam que separava negros em território, né, o que acontece com o povo palestino hoje, né, ensinava que os negros deviam sua inferioridade aos brancos em razão da maldição de Cam, seu ancestral. A ideia também divulgada em certas escolas fundamentalistas norte-americanas da década de 60, então chega ao século XX, tá? E presente em algumas interpretações fundamentalistas que aparecem de vez em vez até o presente, né? Estão aí latentes, de vez em quando alguém explicita isso, tá? Mas, para não dizer que não fomos procurar a nossa própria parte, né, da tradição anglicana, nos Estados Unidos, país reconhecidamente escravagista, né, houve também episcopais, né, que deram suporte ao regime colonial e escravagista. E aqui vem desse texto, um texto em inglês, Escolas Corner se chama, né, que fala justamente sobre a participação da Igreja Episcopal dos Estados Unidos na justificativa da escravidão. Por certo, a mais infame defesa da escravidão por um episcopal veio de John Henry Hopkins, bispo de Vermont, que escreveu a visão bíblica, eclesiástica e histórica da escravidão desde os dias do patriarca Abraão até o século XIX. Nova York, 1864, século XIX, né? E várias outras peças que defendem a escravidão. Então, este Hopkins fez exatamente o contrário do que vamos fazer na próxima etapa. Fazer um percurso desde Abraão e ir mostrando que não, né? que a raiz profundamente africana, né, dos acontecimentos fundantes e a superação da escravidão, e não a sua justificação. Mas este homem, este teólogo, fez. Né? A mesma publicação indica que havia clérigos episcopais que eram donos de escravos. Né? E há registro de batismo da paróquia da Graça Divina em Viamão, onde eu fui pároco. Depois temos que resgatar esse registro, né? Onde consta pessoas batizadas apenas com um nome próprio ou apenas com a classificação de negro ou negra. Então, os negros e negras, mesmo quando batizados, não tinham direito a ter um nome, muito menos um sobrenome, né? Como as pessoas brancas. Então, eram batizadas, mas não eram considerados iguais. Eram considerados inferiores. E chegando aos tempos atuais, tivemos um episódio, né, que mostrou, né, do deputado Marco Feliciano, né, que depois disse que não era isso que queria dizer e tal, mas mais ou menos repetiu o argumento, né, que tem Deus como patrão no Congresso Nacional, reacendeu uma das maiores polêmicas cristãs a afirmar que a África está submetida à maldição lançada por Noé ao filho de Cam, Canaã. O problema ficaria apenas na seara teológica se essa maldição não fosse a base discursiva dos delírios de poder de antigos padres e modernos pastores. A maldição de Cam, que fez Canaã ficar negro por castigo similar ao que acontecera com Caim, foi o que respaldou em 1455 a promulgação da bula romana, Romanos Pontífices, e a escravização e exploração da África pelo reino de Portugal. Essa mesma maldição
não permite, em algumas congregações, que homens negros sejam ordenados clérigos. Tá? Este é um artigo, né? Um artigo que saiu na Globo, inclusive, naquela época, né? Tá? Mostrando que, então, ainda existe isto explicitamente na mentalidade de pessoas cristãs brancas, né? Que defendem um cristianismo comprometido com o racismo e com o colonialismo, o que justifica o racismo e o colonialismo. E aqui eu trouxe este outro artigo que eu intitulei A Rejeição Evangélica à Interpretação Racista e ao Colonialismo. Então, de fato, o Marco Feliciano, ou as pessoas que pensam como ele, não representa toda a tradição evangélica. Né? Então, também dentro da tradição evangélica, e evangelical especificamente, ou pentecostal, neopentecostal, houve uma reação contra essa afirmação de Marco Feliciano. E aqui tem a reação. E a reação é muito interessante, porque ela nos mostra como realmente essa interpretação não tem a ver com a Bíblia, mas com o sistema colonialista e imperialista de exploração das pessoas. Então, vamos ler o artigo apareceu na revista Ultimato, está aqui o endereço, né? Ultimato, né? Na revista Ultimato Online, tá? Toda vez na história que esse texto foi aventado a partir dessa hipótese vulgar, tratou-se do ato de má-fé a serviço de interesses escusos, seja quando usado para justificar a escravidão de ameríndios no Brasil, também foi usado, né? Colonial, seja quando foi usado para justificar a escravidão dos africanos de tez negra, seja quando utilizado para a elaboração de sistemas legais de segregação social, como ocorreu nos Estados Unidos, seja quando usado para justificar a política nefasta e mundialmente condenada do apartheid, que foi na África do Sul. Tal leitura equivocada da Escritura corre o risco de ser vista como suspeita de esconder outros interesses de natureza política, viu? Aqui está o interesse colonialista, né? Econômica e de dominação social e religiosa. Suspeita de esconder outros interesses de natureza política, econômica e de dominação social e religiosa. Está na revista Ultimato, tá? Que é uma revista evangélica conhecida. Não há nenhum apoio bíblico para defender qualquer maldição sobre negros ou africanos que fazem parte igualmente e em conjunto da única família humana. Lamentavelmente, o equívoco provocado por tal vulgarização do texto bíblico, bem como a banalização quanto ao conteúdo da nossa fé, assim como repudiamos qualquer tentativa intencional ou não do uso inadequado do texto para qualquer fins que não de promover a vida, a libertação e a justiça, como a própria Escritura expressa muito bem. Então, esse texto deixa claro que a interpretação colonialista não é questão teológica, é uma questão política de dominação, que usa, entre outros elementos, a religião e a religião cristã como instrumento de dominação. E esta interpretação desse texto de cá foi exatamente usado para isso. Por isso, mas eu pergunto, no final da pergunta, e agora? Porque admitir isto é muito bom, mas então o que vamos fazer com o legado que isto deixou? E isto que o projeto Abraço Negro está buscando com muitas outras pessoas negras e não negras, né, que buscam, que são indígenas também, que buscam uma sociedade onde este lastro, né, que vem lá
da época de Aristóteles, né, dos bárbaros e dos citas, né, possa ser finalmente superado, né, onde as pessoas realmente não sejam classificadas por nenhuma característica, ao contrário, suas características de origem ou étnicas sejam consideradas uma riqueza na diversidade humana, né, e não um motivo de discriminação, de exploração ou de qualquer outro tipo de dominação, né? Então, e aí nós vamos, então, já terminando a nossa live, como eu estive segurando o celular, agora eu vou deixar um tempo para ver as perguntas que vocês deixaram, as reações, tá? Eu vou ficar um tempinho mais vendo isso. Mas qual é a próxima etapa? Então, essa aqui foi uma base. A gente deu a base de questionamento, de desconstrução de todo esse aparato que é criado para transformar a negritude, a africanidade em um elemento ou raro, né, para a fé judaico-cristã, ou para a revelação bíblica judaico-cristã, ou até indesejável, né? Pior ainda. Quando o que nos informa a própria tradição bíblica é que é um elemento comum, e um elemento que vai nos dar mais proximidade às origens da nossa fé, que depois foi manipulada por interesses colonialistas e imperialistas, até e que continua sendo isso até o dia de hoje. Por isso, levantar a questão da África na Bíblia não é apenas uma questão de ser contra o racismo, mas de ser contra o colonialismo, ou seja, toda a carga política colonial, opressora e de dominação que foi colocada na interpretação bíblica desde muitos séculos atrás até hoje, né? Dependendo do que falamos, pode ser desde o século V, mas aqui estamos falando uma questão que ficou mais evidente a partir do século XV, né? Quando começaram as primeiras doutrinas que justificavam a escravidão a escravidão do povo negro ou de outros povos em cima do texto bíblico. Na próxima etapa, nós vamos ir pegando acontecimentos fundantes. O próprio Êxodo, que já pincelamos, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O que o Êxodo nos diz do ponto de vista da experiência dos povos escravizados, das pessoas negras que foram sequestradas e trazidas aqui para as Américas e para outros continentes, né, para ser escravas? O que nos diz isso sobre nossa fé? Não tanto a questão só étnica, porque sabemos que as pessoas é provável que sejam negras, não é? Mas a questão do que traz como conteúdo teológico, né? E que isto tem a ver com a situação das pessoas hoje vítimas do racismo, do genocídio, né, do povo negro que acontece aqui no Brasil, né, das guerras que são promovidas na África, né, por interesses colonialistas até hoje, né, e assim por diante, né, de todos esses males que esta visão colonial e racista, e também patriarcal, evidentemente, trouxe para nós. E aí vamos buscar elementos para uma narrativa antirracista e decolonial de uma revelação divina que tem um povo escravizado como protagonista. Certo, gente? Era isso o que tinha para apresentar. Desculpe que tive que segurar o celular na mão, porque não consegui. Eu fiz um ensaio antes e deu tudo certo com o computador. Aí na hora de começar não deu mais certo. Então eu vou continuar aprendendo para a próxima poder ficar mais tranquilo, poder mostrar para vocês o PowerPoint direitinho, sem tremer, né? E com melhor resolução, e também ir respondendo as perguntas ao mesmo tempo. Agora vou me dedicar, vou virar o celular para mim, a imagem para mim, para que me vejam que eu estou aqui, né? Até agora foi uma voz, só agora vou ser um rosto também, né? Então estou trazendo o celular para mim aqui e com dificuldade, ainda não consegui. Mas eu vou fazer um esforço para virar essa imagem para meu lado. Isto. Estou virando a imagem para meu lado e virou de novo. Mas eu vou trazer de novo. Aqui estou eu, com o celular na mão,
e vou tentar ver os seus comentários, né? Ver o que eu consigo ver aqui. Eu vou lá e vou vindo, tá? Porque não tive como ver ao mesmo tempo, que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de ter um celular aqui do meu lado, então vou fazendo a transmissão no computador e olhando o comentário no celular. Aí fica ótimo, né? Bom, Rafael B2, Shashiko Tamaki, Almir Noeli sempre acompanhando, Carmen Etel, Fátima Nascimento, a Lilian, é claro que é uma quase coautora deste processo, né? Dos estudos bíblicos anteriores também, mas destes especialmente porque ela, o Antônio, a Lavínia, todo o pessoal a Rochelle, que já apareceu em uma celebração nossa do Projeto Abraço Negro, entre outras pessoas, né? Michele Correia, o Paulo Bassotto, lá de Belém, esposo da bispa Marinés, está acompanhando também. Então, e aí vai, várias pessoas, né? Poderia citar muita gente aqui. Aqui a Lilian tem uma... eu estou sem óculos, mas vou tentar ler aqui. Boas-vindas a todas as pessoas, né, que se somam a nós. O PowerPoint será disponibilizado logo após. É verdade. Vamos disponibilizar o PowerPoint, tá? Podem pedir, que aí você vai poder ver melhor do que como foi, especialmente como foi feito nesta live, que foi feita com muita dificuldade. Seguimos pessoas participando, muita gente aqui agradecendo, enfim. O material estará disponível para... Sim, então, vamos expor o material. Muita gente preocupada também com a questão de se o material vai estar à disposição, porque realmente algumas pessoas tiveram dificuldade também com a forma como tive que fazer, né? Que mais temos aqui? A Maria das Graças Bernardino. Diz assim: minha força é meu canto, é o Senhor a salvação. Ele está citando um salmo, né? Então, cantemos a Deus que nos libertou. Cavalos e carros no mar afogou. É o cântico de Miriam, né? Que depois é citado em outros lugares, né? Que realmente se cantava, se dançava a libertação, né? Essa forma popular de viver a fé, né? Nossos corpos são sagrados, diz a Lilian, claro. Então a corporeidade é outro elemento comum, né? Veja que Jesus deixa seu corpo na forma do pão e do vinho. E diz que depois Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Então, realmente, a fé cristã, como a fé de matriz africana, tem na corporeidade um elemento extremamente forte. Tá? O Gilberto Alves Leal, quando era adolescente, numa igreja pentecostal, igreja evangélica do avivamento bíblico, se tocava atabaque na igreja. Bom, igrejas pentecostais que trazem da matriz africana tinha mais facilidade de tocar atabaque na igreja. Que bom, né? Nós também tentamos tocar, acho que temos que tocar, por que não tocamos atabaque na igreja, né? É uma questão a ser questionada, né? Agora o reverendo Eleutério, ele está trazendo um atabaque pequeno, que ele toca, e toca muito bem, por sinal, né? Precisamos mais reverendo Leo para tocar conosco, né? Eu também, de vez em quando, me meto a tocar alguma percussão, porque eu gosto. Eu também venho de um bairro onde tinha uma presença afro-uruguaia muito forte, então tem a percussão, gosto muito de percussão. A comensalidade, então, outro elemento da comensalidade que nós tocamos, na verdade, elementos comuns. Veja, então, não se trata aqui de fazer uma questão contra o racismo, não. É justamente libertar a nossa teologia para resgatar a riqueza que temos em comum. A riqueza que temos que as religiões de matriz africana preservaram, que muitas vezes nós, na nossa fé judaico-cristã, perdemos. Também isso, né? Então, há esse intercâmbio de fé, né? Que quando, na visão colonialista, as pessoas de matriz africana foram obrigadas a assimilar elementos
da fé colonial para poder se defender, né? Aqui, elementos sincréticos que aí assimilaram e integraram, como a Umbanda muito fortemente tem, e nos Estados Unidos muito mais, porque se transformaram em igrejas cristãs de matriz africana, né? Podemos dizer, né? A verdade, a interpretação racista está arraigada em todos os setores da nossa sociedade. Que bom que temos no anglicanismo um acolhimento de nossa ancestralidade. Essa diz a Rochelle, que já falei, que esteve conosco. Bom, gente, o anglicanismo, cuidado com o anglicanismo, tá? Eu já mostrei aí a questão daqueles sacerdotes episcopais dos Estados Unidos que justificavam o racismo em publicações, com teologia, como os outros faziam, como as outras pessoas faziam. E ainda a igreja anglicana é uma igreja que tem muitos elementos colonialistas. Tá? Eu estive na Inglaterra, me lembro, na Irlanda, na verdade. Estava na Irlanda do Norte, tá? Sentado numa mesa e todo mundo falando da rainha, porque a rainha é isso, porque a rainha é aquilo. Eu disse assim, eu sou anglicano e sou contra a monarquia, sou contra a rainha. Acho que não deve existir monarquia, nem poder hereditário nenhum, né? E sou contra tudo que o Império Britânico fez de dominação no mundo. Né? E sou anglicano. Né? Mas, cuidado porque há muitos elementos dentro da tradição anglicana fortemente colonialistas, tanto na sua raiz das Ilhas Britânicas, especialmente da Inglaterra, quanto na sua raiz estadunidense. Né? Então, o Canadá já se arrependeu do que fez com os indígenas, e agora, recentemente, o arcebispo de Cantuária admitiu que houve racismo contra diversas populações das colônias britânicas por parte da própria igreja anglicana da Inglaterra, da igreja da Inglaterra. Então, que bom que, diria assim, que bom que o anglicanismo dá a liberdade de fazer isso. Aí sim, o que temos de bom no anglicanismo é a liberdade de poder questionar e de poder construir. O que não significa que não vamos ter dificuldades. A Lilian, então, dizendo aqui, o importante é lembrarmos que parte dos Estados Unidos de América vieram os primeiros missionários episcopais justamente do sul, de Virgínia, né? O sul racista. Né? Então, aqui pode ser que aquele registro que tem em minha mão seja um sinal daquilo que falei. Né? Mas havia um racismo, há muito tipo de racismo, e isso eu não vou tratar eu estou tratando só da Bíblia. Mas há esse racismo que está em não falar sobre. Porque se é uma sociedade que é racista e opressora, né? Ou patriarcal, ou qualquer outro tipo de dominação, ou sexista, ou LGBT-fóbica, etc. Se eu não falo, eu estou fortalecendo a mentalidade, a ideologia e a prática dominante. Então a omissão, como dizia Desmond Tutu, né? A omissão me coloca do lado do opressor. Então, uma maneira de ser racista é não falar, é não se posicionar. Né? É dizer que não precisa, que eu não discrimino ninguém, né? E assim por diante. Então, e pode ser que tenha acontecido muito isso, né? Querendo mesmo esse slide com essas, então vamos repartir. Gente, então, fica assim, fica o compromisso de a gente repassar. A reverenda Lília vai me ajudar nisso, Projeto Abraço Negro todo vai me ajudar nisso, Antônio, Rogério, Lavinha, etc. Né? Vai me ajudar a nós levar esse PowerPoint, então, para todas as pessoas interessadas. E na próxima quarta-feira, nos encontramos na segunda etapa, que terá como tema o percurso da revelação judaico-cristã a partir da África. Então, vamos começar o percurso com o ponto de partida na África. Né? E vamos ver como vemos o percurso quando o vemos desse ponto de vista. Não rezamos também no início, mas eu quero, com a licença de todas as ancestralidades de todas e todos vocês, e da minha também, desejar a cada uma e a cada um as bênçãos da Divina Ruá, deste Deus materno e paterno, Deus que nos trouxe a fraternidade e a sororidade em Jesus e a colocou como elemento transformador.
que possamos, a partir do abraço negro, do sorriso negro, estabelecer realmente a igreja como um instrumento de superação do racismo e do colonialismo. Que possamos assumir pessoalmente e coletivamente este compromisso e que possamos seguir em frente para uma sociedade onde todas as pessoas sejam igualmente dignas. Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Fiquem em casa e se tiver que sair, use máscara. Se tiver que sair. E se tiver que sair e usar máscara, mantenha a distância ainda, de 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas, para nós podermos vencer esta pandemia e seguir caminhando junto com todas as pessoas que lutam por um mundo melhor, para uma sociedade como Deus quer, como o Deus libertador, como o Deus que ama todas as pessoas quer. Até a próxima quarta e que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês.